Olá, meu povo, boa noite. É um prazer estar com você de volta aqui para a gente poder examinar as Escrituras, examinar a Palavra de Deus. E eu quero então, nos próximos instantes, estar compartilhando com você a mensagem das Escrituras Sagradas, essa palavra divina, e chamando você a uma profunda reflexão acerca de um assunto muito importante para os nossos dias. São as tradições versus as Escrituras Sagradas. Quando nós, evangélicos, tratamos deste tema, o tema da questão das tradições, geralmente pensamos na tradição romana e nos mais diversos grupos que ostentam o paganismo, ou mesmo outros grupos que são declaradamente não cristãos e adeptos de crenças que invocam espíritos. E aí eles trazem crenças familiares, milenares, de passada de geração a geração, de pai para filhos, coisas dessa natureza. Mas mesmo nós que somos evangélicos podemos também estar carregando algum tipo de tradição que não vem necessariamente das escrituras, mas coisas que acostumamos no nosso meio denominacional e achamos que se formos a algum lugar que não se comporta ou que não tem aquele estilo, aquilo ali não seja uma casa de Deus, não seja algo que agrade ao Senhor, não seja um grupo de pessoas que genuinamente servem a Deus. Esse tipo de entendimento ele é muito comum nos nossos dias e nós vamos então examinar isso olhando para um assunto muito importante. Há poucos dias nós celebramos a Páscoa. A Páscoa fala da morte e da ressurreição do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quando falamos de Páscoa, nós logo nos vem à mente duas Páscoas. A Páscoa judaica, que é aquela relatada lá em Êxodo capítulo 12, na Antiga Aliança, bem mesmo antes de ser homologada a Santa Lei de Deus. E também nós pensamos na Páscoa cristã, aquela Páscoa que nós já vamos encontrar na Nova Aliança, muitas referências acerca delas, especialmente naqueles dias que antecederam a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que precisava de um lugar no qual ele havia de comer a Páscoa com os seus discípulos. E pensando nisso, nós queremos trazer uma reflexão baseado numa série de comentários que a gente vê volta e meia sendo levantado a partir de pessoas que estudam as Escrituras, de pessoas que querem ter um entendimento claro da vontade de Deus. E eu estava lendo esses dias, eu faço parte de um grupo de debate teológico. Esse grupo de debate teológico, ele é conhecido como Batistas Memes. E eu gosto muito do tipo de publicação que eles produzem, especialmente a discussão que eles fazem. E nós vamos estar olhando aqui uma parte desse trabalho que eles começaram a discorrer. Então, falando de forma mais objetiva agora sobre a Páscoa, eu quero que você veja aqui, nesse texto aqui, está circulada a palavra Easter. Está bem aqui, ó. Easter não é de origem cristã. Foi a frasezinha que foi sublinhada aqui. Quando esse texto foi sublinhado, ele foi sublinhado para dizer que mesmo os cristãos costumam manter práticas que não são práticas bíblicas, porque a palavra, como você vê bem aqui, ó, é a palavra Pascha, né? É a palavra do grego, Pascha. E essa palavra também, ela já deriva do hebraico, e diz que foi uma tradução errônea que apareceu lá em Atos capítulo 4, versículo 12, especialmente quando você lê a King James, ela vai demonstrar que Páscoa vem do termo, esse termo aqui seria mais apropriado, que é o Passover, que foi exatamente o que aconteceu lá na terra do Egito. O anjo da destruição, quando veio para destruir os primogênitos, a casa que tinha a marca do sangue, ele passava por cima, o Passover passava por cima dessa casa, e isso aqui é usado nesse texto para dizer que a Páscoa se referia ao todo o festival judaico que ocorreu
a partir daquele momento da história sagrada. Então o termo Easter, que é muito usado em inglês, nós aqui no Brasil usamos a palavra Páscoa, nós não usamos a palavra Esther, que é uma frase muito comum nas regiões anglo-saxônicas, né? É muito comum eles usar esse termo Easter. Só que, embora a gente não use o termo Easter para se referir à Páscoa, que seria Esther, mais ou menos isso, que é uma palavra derivada aqui desse nome Astarte, ou Astarte, que seria uma deusa estrangeira, mais um daquelas coleção dos deuses caldeus. Era uma deusa que eles cultuavam, uma rainha que também era conhecida como Rainha no Céu. Aqui no Brasil, nós temos conhecido como Rainha do Céu, uma expressão para se referir a Maria. E nessa questão, vai dizer que esse festival da Páscoa, eles eram mantidos pelos cristãos, mesmo no período em que Jesus esteve com os seus discípulos, no período apostólico, mas que com a continuação, como a continuação da festa judaica. No entanto, vai colocar que o próprio Cristo e os seus discípulos, eles continuaram celebrando, embora ela não tenha sido instituída por Cristo, mas estava intimamente conectada no decorrer da história. Diz aqui que essa festa pagã, que foi substituição da festa de Pêssach, que é do termo hebraico, para Easter, veio desse festival aqui pagão e que acabou sendo introduzida pelas religiões já ocidentais, como é o nosso caso aqui, já também como uma tentativa de adaptação do cristianismo com o paganismo, né? O que é que eu quero chamar a atenção a partir de agora para isso aqui? É que essa discussão ela é antiga e algumas pessoas vão chegar a dizer que nós costumamos pegar costumes que são anticristãos e adotar. Por exemplo, o Natal. O Natal, nós celebramos a vinda do Filho de Deus, o momento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós celebramos esse momento. Mas para alguns grupos de pessoas, isso seria errado porque nós não temos a data correta para dizer que o nascimento de Jesus foi em 25 de dezembro, o que, segundo a maioria dos estudiosos, seria a data menos provável, e eu concordo com eles. No entanto, qualquer data que se fixe está errada, nenhuma data será correta. No entanto, acreditamos que é válido a gente ter um momento para a gente lembrar que Cristo veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós. Um outro exemplo é que ficou conhecido, se a memória não me falha, o dia 31 de outubro, como o dia da Reforma Protestante, né? E alguns celebram a Reforma a partir do nome de um grande ícone da teologia que dominou a Europa especialmente, mas que faliu também com o decorrer do tempo, no decorrer do tempo ali. Então, essas questões de dizer que a palavra de Deus está sendo ignorada e assim estão substituindo as celebrações bíblicas para colocar tradições inventadas pelo homem, começa a dizer que é uma forma do respingar do paganismo em cima das nossas crenças. Eu acredito que tudo isso tem um quê de verdade, o que não se percebe na realidade. Porque se você for observar, nós não celebramos a Páscoa pensando em ovos de chocolate, nós não celebramos a Páscoa pensando em coelho. Na verdade, quando nós, os verdadeiros cristãos evangélicos, pensamos em Páscoa, nós pensamos no momento em que o Filho de Deus se prepara para ser imolado, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros e foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Então, essa questão dos termos tem sim lá o seu quê de influência. Quando você estuda, por exemplo, teologia, você sabe que tem uma matéria chamada exegese e tem uma outra matéria chamada hermenêutica. A exegese já está dizendo que é a extração do texto a partir da sua fonte original.
Já a hermenêutica diz-se do ensino desenvolvido por Hermes, um dos grandes oradores, muito conhecido na liturgia e também conhecido na literatura grega. E alguns dizem que nós substituímos e colocamos hermenêutica em homenagem a Hermes, dizendo que nós adoramos o paganismo. E isso, alguém até o termo que aparece aqui, que foi colocado, é que seria o paganismo sobre os dias sagrados de Deus. A Bíblia diz que há pessoas que consideram, que fazem diferença entre dia e dia, e outras que consideram iguais todos os dias. E o que faz para o Senhor faz, e o que não faz para o Senhor não faz, e dá graças. Então o que eu quero chamar a sua atenção agora nesta situação? Lembrar você que nós, os seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que nós celebramos tem que ser a partir das Escrituras. Nós, no Brasil, fomos felizardos porque nós não temos essa confusão do nome. Para nós é Páscoa, e Páscoa nos moldes que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas mesmo aqui no Brasil tem aqueles que erroneamente ensinam os seus filhos que na Páscoa é tempo do chocolatezinho, é o tempo de pintar o coelhinho com os ovos da Páscoa e por aí vai. E aí sim é uma tentativa de introduzir o paganismo, que no Brasil é muito forte essa tentativa por razões comerciais. O comércio quer vender. E quando a gente celebra a Páscoa na forma da Bíblia Sagrada, na forma como as Escrituras descrevem, não dá para se vender muito, até porque você vai eliminar os coelhinhos de pelúcias, entre outros, e você vai eliminar também os ovos de chocolates, que são muito populares nesses dias de celebração natalina, nos moldes que essas pessoas vêm tracejando. Então, o ponto aqui é que os seguidores de Cristo, eles são desafiados a, na celebração da Páscoa, trazer o fato da morte e especialmente da ressurreição, porque Jesus Cristo morre, mas morto não fica, ele ressuscita dos mortos. E ali, a partir daquele momento, você vê o Cordeiro de Deus sendo imolado pelos nossos pecados. E a partir de então, como nós temos em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 20, e Lucas, capítulo 22, versículos de 19 e 20, a partir daí começa a se celebrar a ceia do Senhor. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa. Temos um dia específico no calendário brasileiro, mas a grande realidade é que nós celebramos a Páscoa todas as vezes que celebramos a Santa Ceia. Algumas igrejas fazem todos os domingos e outras fazem apenas uma vez por mês. E por aí vão. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é, na Páscoa nós não podemos perder a oportunidade de celebrar o Cordeiro de Deus. Adorar porque ele é exaltado. Então, quando eu e você formos celebrar a Páscoa, nós temos sempre que continuar trazendo à memória isso, especialmente para as novas gerações. Meus filhos, quando vão ao supermercado, eles já sabem diferenciar entre a Páscoa e o comércio que é feito nesse período. Meus filhos não chamam ovos da Páscoa, eles chamam ovos de chocolate, porque eles foram educados a andar seguindo os princípios das Escrituras Sagradas e não definir as coisas pelo costume e pela tradição dos homens que estão sem Deus. Você olha para essa discussão que nós encontramos aqui e uma coisa é válida para a gente lembrar, é que a palavra de Deus precisa sempre ser levada na mais alta consideração do que a tradição dos homens. Se os homens vieram introduzir o coelho, vamos tirar o coelho, vamos tirar o ovo e vamos colocar Jesus Cristo. E o evento mais importante da história da nossa fé, que foi o sacrifício vicário de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, o sacrifício substitutivo, onde ele me substituiu e ele simplesmente colheu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida, abandonando os meus pecados e entregando a minha vida, o meu caminho ao Senhor, crendo que na minha vida e na vida de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, o mais ele de fato fará. Deus abençoe e aplique
essa palavra ao meu e seu coração. Gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal. Gostaria muito que você também curtisse esse vídeo que nós estamos produzindo e, se puder, compartilhe também com outras pessoas e convide essas pessoas a fazer o mesmo. Assim, você vai me ajudar a levar o conhecimento de Deus para muitas pessoas que ainda não têm o entendimento da palavra do Senhor. Deus abençoe e guarde você, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a cada um de vocês por estar nos assistindo nesta transmissão.